existem poucas bandas de rock no Brasil, muito pelo contrário, existem muitas bandas de rock. Bandas existem aos milhares. O Brasil tem uma dificuldade muito grande com o tamanho médio de banda. É uma complicação. Eu não diria que exista um cenário forte. Existem cenas que têm muito poder de persuasão, porque estão ali há muito tempo. Eu, como cara que gosta de rock, essencialmente gosto de guitarra, eu toco guitarra, me interesso por rock. Eu adoraria que tivesse uma cena roqueira tão forte no Brasil em que eu tivesse problemas em escolher quem que vai ser capa. Olha quantas opções eu tenho. O problema é, eu não tenho opção nenhuma para dar capa hoje com banda de rock popular no Brasil. Que eu possa pegar e agradar tanto o adulto, o veterano, clássico, como o moleque jovem. Eu não tenho essa cena rolando. Aí que tá, não tem um cenário. Você não tem exatamente um cenário formado. Você não tem casas de show inúmeras, onde você possa efetivamente fazer uma turnê pelo Brasil inteiro, um ano inteiro, e voltar não sei o quê. Então cada show é muito batalhado, cada pessoa tem que arrumar um lugar e alugar um som e não sei o quê. Então na verdade você acaba não tendo o cenário. Então você tem uma porrada de pipocos espalhados ali. Você tem no interior de São Paulo você tem uma movimentação, no interior do Rio Grande do Sul você tem outra, no Rio Capital você tem uma movimentação diferente, mas um cenário estabelecido. Sabe, com som difícil, com luz ruim. Essa é a realidade do rock and roll brasileiro, entendeu? O Brasil ele tem muitos tipos de música mais populares que o nosso, que vendem muito mais, que dão mais dinheiro e que geram uma estrutura maior. É tecnobrega, é funk carioca, é sertanejo universitário, músicas folclóricas regionais, é um monte de coisa, coisas boas e coisas ruins, né? Então é uma guerrilha a gente tocar rock and roll. E a gente sabe que a nossa realidade é pequena, assim, é bar pequeno. Eu sinto que no Brasil que o rock ele é descontinuado, né? E aí ele fica no underground, mas ele tá aí. Ele só não tá no rádio. Eu acho que não tem nenhuma banda de rock com o mesmo prestígio que tenha Ivete Sangalo, Zezé de Camargo, assim, sabe, encher um estádio, por exemplo. Que nem o que é que fez essa música aí do Michel Teló explodir desse jeito? Vai entender. Con ustedes presentándose por primera vez en los Estados Unidos, otra gran exclusiva de los Billboards de la música latina, Michel Teló. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me... Sei, tipo, a maior dificuldade, sei lá, planejar uma turnê, saca? Marcar show, esse tipo de coisa. A gente faz isso e tal, mas nem sempre dá um retorno legal, entendeu? Então, acho que é isso, cara. Qualquer banda que tá começando e começa a viajar pra tocar, pena. Acho que passa pelas mesmas coisas, assim. Vai tocar, tem dia que tá muito bom, tem dia que não tem ninguém. Tem dia que você não recebe nada, nem o suficiente para gasolina. É a galera que promete a grana que depois não paga. Mas... esse tipo de coisa. Falta trabalho dos dois lados, tanto das bandas quanto dos produtores também, que tem que fazer acontecer e fazer com que existam lugares fixos, bem montados, que a banda possa chegar lá, tocar e que não seja tão caro. Não tem casas médias, eu diria, para 1.000 pessoas, vai. 1.200 pessoas. Não tem muitas. Mas tem um monte de bar pequeno para tocar. Meu amigo, você quer tocar rock and roll? Vai se virar, meu velho. Tocar no Brasil, eu acho que o maior problema são esses das casas de show. A gente passou por algumas e
algumas te atendem muito bem com o equipamento que você vai tocar, ou até mesmo com a recepção que eles te dão, né? Mas tem outras casas que, às vezes, você chega lá, tem um equipamento porcaria que não vai te ajudar a fazer um som tão legal e que muito provavelmente pode estragar o seu show. Mas uma das coisas que é difícil no Brasil é que a gente enfrentou, pelo menos, é um pouco de amadorismo na hora de se organizar um show, assim. Tem muita gente de confiança, muita gente que faz tudo direito, mas tem muito moleque, assim, no sentido ruim da palavra mesmo, que às vezes não consegue organizar um show, falha na hora de divulgar e se dá mal, às vezes até de graça, sabe? Eu acho que é isso, porque público tem muita gente que gosta. Fora ensaiar, lugar pra tocar, isso aí é uma coisa que existe até hoje, né? Talvez hoje os estúdios não sejam mais tão raros, mas lugar pra tocar ainda é uma coisa muito complicada, né? A gente não conseguiu superar essa coisa que já vem de 20 e tantos anos atrás. No Brasil, infelizmente, as coisas ainda estão um pouco atrasadas com relação ao exterior. Quando a gente fala de estrutura, de qualidade dos locais para tocar, a maioria dos promotores de show no Brasil ainda é muito amador. Então a gente ainda tem que educar os promotores sobre como fazer um evento, sobre como fazer um negócio de qualidade. Infelizmente a regra aqui costuma ser quanto pior, melhor. Se uma banda leva uma estrutura, leva um equipamento de melhor qualidade, leva uma coisa mais organizada, a gente acaba sendo visto com maus olhos, entendeu? Como os playboyzinhos, como os metidos, os arrogantes, os estrelinhos. Então a gente ainda tem que educar tanto promotores quanto bandas que estão começando agora, né? Ou que começaram há 20 anos atrás e pegaram aquela fase complicada mesmo no Brasil, né? E não se acostumaram que a coisa aqui está mudando e está melhorando. A gente cansou de carregar equipamento, de não ganhar nada, de pagar para tocar, de se fuder. E a gente sempre se divertiu. E eu falava para as pessoas, meu amigo, vamos se divertir, cara. Nós temos uma banda de rock, a gente sai fim de semana para tocar. Isso foi crescendo de uma forma que se tornou viável financeiramente, né? E a gente não mudou o espírito. Eu digo para as pessoas, continuo dizendo, a gente tem que se divertir com essa merda. A gente tem que subir e fazer com tesão. Porque o dia que a gente não fizer com isso, não vale a pena sair de casa. Bom, claro que quando a gente começou, a gente também ganhava bem pouco, até estourar, até virar um movimento forte. Então a gente, naquela época, era equivalente ao que é hoje, sei lá, Ivete Sangalo, Michel Teló. Os nossos shows eram lotado e disputadíssimo e tal. Hoje em dia não tá fácil para nenhuma banda de rock. Eu acho que é possível, se você se planejar, você consegue fazer a sua vida a partir disso, assim. Talvez não só de tocar shows, mas de tudo que envolve, assim, participar. Como qualquer outro trabalho, você, pegando pesado com isso, você consegue. Só que rola aquela dificuldade, né? É pouco de grana. A gente ganha dinheiro em show, e se virando, fazendo outras coisas. Com a grana da banda dá pra viver. Com as outras granas dá pra viver melhor. A gente está trabalhando para que a grana da banda seja o suficiente. Eu diria que se eu ficar só com o dinheiro da banda, eu viveria. Eu ia ter que me apertar um pouco mais. Porque eu sou um sujeito que vai para o boteco e gasta muito. Eu posso falar por mim. Eu vivo só de rock no Brasil hoje. Então, é possível. Eu conheço várias outras pessoas que vivem só de rock também. É possível. Nós somos a regra ou nós somos a exceção que confirma a regra? Não sei dizer. Sei o quanto a gente precisa trabalhar para conseguir viver de rock. É muito. Não é pouco, é muito. Talvez muito mais do que alguém precisaria trabalhar para ganhar a mesma quantia. Ao mesmo tempo, muitas pessoas morrem de desprazer ou de desgosto porque trabalham em coisas que não gostam. A gente não tem esse problema. Ao mesmo tempo, é muito trabalhoso. A gente vai acabar morrendo de outras coisas, consequência das quantidades de trabalho. Mas sim, a quantidade de trabalho, ela certamente não é relativa à quantidade de dinheiro que você ganha. É muito mais trabalho que dinheiro.
Não adianta o cara ter um sonho de que vai viver só da banda para sempre. Às vezes a banda dá dinheiro durante 2, 3 anos e depois não vai rolar mais. Então é uma coisa que todos os músicos e bandas iniciantes têm que ter em mente, né? Que é uma coisa arriscada, pode ser uma coisa de momento. Então hoje pra gente a coisa tá andando legal, mas a gente não sabe como vai ser daqui a 2 anos. A gente acaba fazendo, é um trampo meio de... É muito instável, né? A música, assim, é instável. Se você não é um super milionário da música, assim, se é que nem o Rancor, assim, é instável. Tem fim de semana que você tem 3 shows, 4 shows, aí você fica 2 semanas sem tocar. Então, às vezes, a gente faz trampos paralelos. O Ale mesmo tá fazendo hold às vezes. O Caged, eu sei que trampou na Expo Music aí, vendeu o instrumento. O Glon às vezes dá aula. Assim, a galera vai se virando. Saca? Mas o principal mesmo é o Rancor de nós. A gente consegue viver da música meio em cima do fio da navalha, entendeu? Mas hoje, se você é um cara que entende de redes sociais, entende de tudo que diga respeito à música independente, do tipo ter um selo, saber se produzir, saber gravar, saber tudo, acho que você consegue viver da música. Aos trancos e aos barrancos, mas consegue. Hoje em dia a gente não depende mais de gravadoras. Isso que é legal, a gente tem como fazer um lançamento independente, tem como fazer a coisa acontecer sem precisar daqueles meios tradicionais. Ou você tem bandas muito pobres, ou bandas de pessoas muito ricas. E as pessoas muito pobres têm muita dificuldade em conseguir fazer tudo o que precisa fazer, e os vários anos que você precisa trabalhar, como em qualquer emprego, na verdade, você não vira um advogado do dia para a noite, você tem que fazer uma faculdade, depois tem que passar não sei quantos anos trabalhando, fazendo não sei o que, biriri, boró, de graça, blá, blá, estágio, porra toda, até você virar um médico, um advogado respeitável. Com a banda é a mesma coisa, né? Você tem que passar vários anos fazendo alguma coisa, as pessoas pobres não conseguem se manter fazendo isso, tem que arrumar um emprego, acabam deixando de lado. Aí sobram as pessoas muito ricas, as pessoas muito ricas já passam por todos os problemas sociais, tem uma banda de rock, aí o pai não quer, porque o pai dele é muito rico, não quer que ele seja aquilo, quer que ele seja alguma outra coisa, quer que ele seja exatamente um médico, advogado, qualquer porra. Meu pai falou, não, eu falei, quero ser músico, ele falou, não, músico não é profissão, arruma outra coisa para fazer, entende? Então eu fui fazer arquitetura e fui estudar música por conta própria, porque eu realmente queria aquilo, né? Então fica tudo muito mal parado. As pessoas muito ricas que poderiam de uma maneira ou outra segurar uma onda e ficar vários anos trabalhando aquilo, acabam não o fazendo, até porque são muito poucas, então sobram muito poucas. Mas é muito difícil. No quesito banda, no quesito produção, zine, banda e gente aprendendo, a gente é o melhor. A gente deve perder para a Alemanha no quesito assertividade, assim. Os caras lá, eles têm uma assertividade, por exemplo, eu vou ser técnico de PA. O cara foca a vida dele em ser técnico de PA. Aqui você não pode focar sua vida em ser técnico de PA ou iluminador, ou manager, ou guitarrista. Você tem que ter sempre planos A, B e Cs. Enfim, mas no quesito quantidade e qualidade, eu acho que o Brasil ganha de todo mundo. Eu não sei, nunca fui para os Estados Unidos, mas pelo que me dizem também os Estados Unidos não é essas coisas todas. Não sei se os Estados Unidos é um país tão mais roqueiro que o Brasil é, porque o rock é a música popular dos Estados Unidos, essencialmente a música que é MPB deles, digamos assim. A nossa MPB, a gente tem a nossa MPB, né? Não é, por exemplo, no caso como a Argentina, que a música típica da Argentina é o tango, só que eles têm uma personalidade, uma veia roqueira muito mais forte que no Brasil, muito porque eles não têm uma MPB forte. Então, assim, no Brasil a gente tem uma música popular muito forte, a gente tem música de raiz muito forte, a gente tem muitas origens. Então é natural o rock não ser o nosso carro-chefe. Uma vez eu estava conversando com um cara do Bad, Big Al Dynamite, né? Eu estava conversando e falei, aí, tudo bem? Tinha lá um som rolando nas caixas, o que vocês acham assim do rock brasileiro, né? Ele falou assim, eu vou falar isso respondendo a sua pergunta e fazendo outra pergunta. O que vocês acham do samba inglês? Tipo, o samba deles é o rock, saca?
Quer cantar em inglês? Vá pro exterior. Eles falam inglês lá. Aqui ninguém entende inglês. Porque o inglês não está inserido na cultura brasileira, né? A grande maioria da população não fala inglês. O pessoal que gosta de metal já está acostumado, mas para aquele grande público, pro mainstream, realmente não vai chegar. Não tão cedo. Ah, mas o Sepultura estourou com o inglês. Quantas bandas estouraram fora o Sepultura? Mas acho que tem oportunidade para brasileiros, roqueiros, tocar lá fora com a música original. Mas acho que é um pouco mais difícil na língua português ou outra língua, porque pessoas conhecem o rock and roll com música em inglês, mais ou menos. É show para 500 caras, 1000 caras no Carioca Club, no Hangar. Essas bandas grandes lá fora, grandes, relativamente grandes, os grandes papas do metal moderno, vêm pra cá, tocam pra 800 caras. Você não consegue colocar eles num lugar para tocar para 10 mil. E a culpa não é das bandas, a culpa é do público. Eu não sei até que ponto também isso é por parte das bandas, culpa, né, entre aspas, por parte das bandas que não são tão interessantes, ou o público que não se esforça tanto para se interessar por uma coisa que eles não conhecem. Mas eu não sei se está rolando muitas bandas terem fãs, assim, sabe? Essas bandas são muito legais, mas elas vão acabar tocando muito lá fora mesmo, e aqui tem público, mas é muito pequeno. Não é uma coisa assim que você fala, dá para viver só disso, né? O Velhas Virgens, por exemplo, eles são os caras mais rejeitados do rock brasileiro. Existem há dezenas de anos, ninguém liga pra eles, mas eles têm um público muito fiel, muito cativo. Só que você vai num Lollapalooza da vida, colocam uma banda pequena, brasileira, ou uma banda relativamente famosa brasileira num palco pequeno, e aquilo é um sucesso. Você tem lá 20 mil pessoas ao redor daquele palquinho cantando e se divertindo, e você acha que aquilo lá é realmente a salvação do rock. Para nós foi um sonho tocar no Lollapalooza no palco alternativo, que era o nosso palco mesmo, não tinha que ser outro palco, com muita gente, com chuva, com Racionais de um lado, com James Addiction do outro, que queira ou não queira, é uma banda, uma história grande, é só a banda do inventor do festival. E tinha muita gente vendo a gente, e era um show nosso. As pessoas estavam pedindo a gente antes de entrar, com Bota Pra Fuder, cantaram todas as músicas e ficaram pedindo bis no fim. Então, foi fantástico, foi inacreditável para uma banda, cara, que é a banda da esquina. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. É o tipo de banda que eu não posso pôr na capa da revista, porque não representa talvez esse todo que a Rolling Stone queira representar. Mas você vê num festival como esse, que não é um festival pra gente sem dinheiro, digamos assim, é um festival para uma elite. E o pessoal lá tudo comemorando, brincando e cantando as músicas. Daí você fica pensando, poxa, por que esses caras não são maiores do que são? Né? A gente toca cover, até porque se a gente tocasse música própria, ninguém viria assistir a gente, porque é muito difícil hoje em dia você ter música, você ter um lugar onde você possa mostrar o seu trabalho próprio, né? Que nem eu falei, eu não sei exatamente onde que é o meio do caminho, onde que o público já tá tipo com aquela mentalidade de cover, de ir lá só pra cantar as músicas que eles já conhecem, ou até que ponto as bandas não estão realmente conseguindo gerar aquela catarse no público, saca? Eu não sou capaz de analisar isso, mas eu acho que é um pouco de cara. A galera junta em volta do palco e canta as letras e olha como se eu tivesse escrito aquelas músicas. E depois vem falar parabéns pela banda, que nem era uma banda. Não é o nosso público, é um público de uma banda que já conquistou muito público. Então, você se sente estranho, parece que você se esforçando menos e tipo, não sendo nada além do medíocre ali, você chama mais atenção, as pessoas reparam mais quando você canta bem, não sei o que e tal. Verdade. Mas quando você mostra quem você é ou tenta fazer uma coisa única, sua, tipo,
nem sempre pegam, assim, a maioria das vezes não pegam. Banda é feita pro público, para as pessoas que querem ouvir. Eu brinco que se fosse pra gente tocar música que a gente gosta, a gente tocaria em casa, né? Que a gente está se apresentando para... Então a gente precisa tocar o que as pessoas querem ouvir, mas com a limitação de que a gente não vai tocar axé, por exemplo. O grande barato do rock hoje é a performance ao vivo, é o show. Assim, é por isso que as pessoas pagam tão caro, porque querem estar lá, porque sabem que é a oportunidade. É onde se gasta dinheiro hoje, não é em disco, não é em DVD, é na experiência do show ao vivo. Então o que eu digo para todo mundo que está lidando com música, que é o que eu entendo, estrutura seu trabalho no palco, constrói um trabalho consistente, independente de gravação, de vender CD, porque ninguém vende mais CD, ninguém ganha mais dinheiro com isso, faz agora, faça um bom show. Porque isso ninguém pirateia, e isso vai levar vocês a muitos lugares e assim funciona, é o que a gente faz. A gente está partindo para um momento que as pessoas vão comprar apenas as músicas pela internet, já estão comprando. Então você vai lançar um CD com 12 músicas, o cara vai comprar as que interessar para ele vai ouvir e falar, quero essa, quero essa, quero aquela. Então a coisa física de fixar o CD, ela está indo embora. Apesar de não existir mais tanta renda com o CD, como existia antigamente, acho que é só uma questão de se adaptar ao mercado mesmo. Hoje em dia ninguém mais precisa comprar um CD às cegas, né? Ninguém precisa ouvir uma música no rádio e comprar um CD por causa daquela música. Então o público pode escutar, decidir o que gosta e o que não gosta, e então decidir o que ele quer comprar, porque ninguém tem grana para comprar tudo que sai, né? Todos os lançamentos de um mês. Hoje as pessoas procuram coisas na internet que não estão divulgadas nos grandes meios de comunicação. E a gente se valeu disso pra caralho, assim. A internet é uma janela democrática que qualquer um pode usar. Aqui pro Brasil, por exemplo, tem bandas que existem a partir da internet, ou começaram pela internet, mas que precisaram ainda da TV, da rádio, tal, o esquema total, né? Eu não sei como seria começar só com a internet. Sem dúvida que pelo menos você está independente total, né? Você não precisa de uma gravadora, não precisa jabá de rádio, não precisa ir na TV e tal. Quando a gente começou, a internet já tinha começado também. A gente lançou nossa primeira demo na época de escola ainda, pelo site mp3.com, que foi meio que o começo, assim, um pouquinho depois do Napster, né? E foi a primeira MP3 legalizada. Então, como a gente não tinha esse antes da internet, a gente não viveu isso que as bandas viveram da gravadora, que antigamente sim, a gravadora fazia total diferença. Então a gente já nasceu com a internet, então pra nós ela só ajudou. A internet só trouxe coisa boa pro Rancore, assim como banda, assim, ajudou a divulgar. A gente tá aqui hoje em dia graças a 90% das pessoas baixaram o nosso som, né? Ou conheceram via vídeos de internet ou pelo site. Eu não acredito que você, levando o seu material numa rádio, tocando nessa rádio, a sua banda vai ficar conhecida. Porque isso aí é uma coisa que acontece em cadeia, com várias outras emissoras. E eu acho assim, que a única figura aí que tem esse poder ainda é a gravadora, porque ela se concentra, ela usa o marketing e tal. Você pode ser independente, você pode pôr na internet, mas não significa que você vai acontecer. Você pode acontecer um momento, depois vem outro, né? Por isso que eu digo que o principal é você ter o público, é você fazer show e você ter um público, porque você ficar na internet sem ninguém te conhecer, enchendo o saco dos outros, como acontece comigo, por exemplo, que estou num degrau mais alto, ficando, ouve minha banda. Eu não quero ouvir sua banda, entendeu? Sei lá, se eu ouvir a sua banda, né, porque ela tá tão... Começa todo mundo a falar, pô, tal banda é do caralho, tal, essa banda é boa. Aí você vai ouvir. É muito melhor para a própria banda, porque daí teve o interesse do ouvinte em ir atrás da banda. E se o cara tá oferecendo, isso é do ser humano mesmo, né? Se o negócio está muito fácil, toma, não quero. Agora, se você vai atrás, né? Daí você quer. Eu sempre costumo explicar que o rock antigamente, nos anos 70, no final dos anos 60, quando a revista surgiu nos Estados Unidos, o rock tinha um outro papel, né? Era um estilo musical que servia um outro propósito. Ela era a música de protesto por excelência. Era a música para se fazer protesto, era a música para se explicar
por jovem o que estava rolando politicamente falando, por que as guerras estavam acontecendo, era música para se fazer pensar, era música para distribuir mensagem. E o caráter do rock como esse tipo de ferramenta mudou nos últimos anos. Assim, eu não diria que se perdeu totalmente, existe ainda rock de protesto, existe ainda música com guitarras que transmite algum tipo de mensagem, mas não é do mesmo jeito que era feito nos anos 60, 70. Eu acho assim, a arte funciona, parece que melhor, isso em massa, com a população, quando você tem um conflito. É que nem um filme, você assistir um filme que não tem um conflito, não tem um drama, não tem... tá tudo certo, fica parecendo que, sei lá, um domingo, né? É um filme de domingo, que ninguém quer fazer nada assim para atrapalhar o dia, sei lá. Eu acho que o conflito faz parte das gerações. A geração que perde o conflito, ela perde a oportunidade de colocar aquilo que realmente ela tem de melhor, que é o novo, a energia nova. Existe sim uma necessidade de haver alguma espécie de conflito, alguma espécie de movimento para surgir um direcionamento musical novo. O Raul falava isso, falta cultura para cuspir na estrutura. Isso é um retrato um pouco do que estão destruindo as universidades, as escolas, todo o ensino brasileiro. Estão acabando com a capacidade crítica das pessoas. Então, você não critica, você vai sendo conduzido a dançar El Chan, a consumir uma novela de merda, a ser massa de manobra, entendeu? Nem todo mundo é assim. Mas antes, as pessoas na faculdade consumiam Chico Buarque. O que elas consomem hoje? Sertanejo universitário. Pelo amor de Deus. Tudo bem, o Chico Buarque não escreve mais as mesmas coisas, as coisas mudaram. Mas eu acho que falta um pouco de culhão. Para a juventude, talvez, também. Para minha geração, que também já foi jovem, que está conformada. Mas essa formulação não é simples, né? Porque o sabor que teve os anos 80, no fim do período da ditadura, foi incrível o sentimento, né? Era um sentimento não só de liberdade, mas um sentimento de que sabíamos o que queríamos, né? E a gente tinha que ter a nossa própria música, né? Porque se a pessoa não tem aquele sentimento, né, ela não vai ouvir. Mas a maioria das pessoas não são educadas para ter o sentimento do rock, né? Se você for ver, o sentimento que se tem é outro, né? Por outro lado também, a música é trilha de geração. E o rock está muito associado a essa coisa do conflito das gerações. O que acontecia? A gente tinha muito mais dificuldade para tudo, sabe? Para adquirir um instrumento, para ensaiar. Então a gente botava a faca no meio dos dentes e falava assim, a gente quer. Ah, mas vocês estão fazendo isso por quê? Porque a gente quer. Porque a gente é vagabundo bastante para querer fazer. Ponto. Hoje o cara, ele já vem com uma noção de que ele precisa ter uma estabilidade. Então ele já vem com aquela coisa, segurança, estabilidade e perspectiva. Coisa que a gente não tinha nos anos 90 e nem os caras dos anos 80. Fazia-se porque fazia-se. Porque gostava-se de fazer e porque às vezes era a única alternativa dentro de um cenário completamente desértico. Os anos 80 foram um momento de... a primeira vez que o rock comercialmente saiu da garagem, virou uma coisa interessante para as gravadoras. E as gravadoras usaram o poder delas para o bem. Na época tinha uma... Era uma coisa bem, sabe, dois polos só. Então, tinha quem fosse a favor, quase ninguém, só quem estivesse no governo mesmo, e quem era contra. Então, por isso, e talvez também por ter a censura e tal, o pessoal falava em uma obrigação moral na época, que é o seguinte, você não tem obrigação de falar, ser engajado em nada, mas tem uma obrigação moral, já que você tem acesso à mídia e tal, né? Então, de fazer essa campanha pelo fim da ditadura. Então, era meio isso, todo mundo estava mais ou menos do mesmo lado. Então, talvez por isso, pela dificuldade de se falar na imprensa normal, e que sobrava meio para os artistas. Hoje em dia você pode falar no rádio, na TV, onde você quiser, na internet, né? Então, a necessidade de ser engajado politicamente nas músicas é menor. E eu não creio que seja uma necessidade. Hoje o cara falou, ele faz uma banda, ele fala, daqui a um ano se eu não estiver em tal lugar, se eu já não tiver dado entrevista no Jornal Nacional, já não vale mais a pena pra mim. Entendeu?
que acontece? A coisa se diluiu. Mas é uma geração que tem toda a informação, toda a facilidade técnica, toda a facilidade tecnológica para divulgação, distribuição, etc, 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 etc. Mas mesmo assim, não tem a faca no meio dos dentes, entendeu? Não tem o tesão que a gente tinha. Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que aqui, o Brasil, não é um local assim onde se consegue assim, sem um conflito, né? Se de repente criasse um movimento aí, né? Assim, para acabar com essa corrupção toda que a gente está vendo aí, né? Declarada e sem vergonha nenhuma, nem contida, e criasse um movimento, alguma coisa, sabe? Onde de repente precisasse de uma música forte para ser um parceiro no sentimento, cara, sabe? Eu acho que aí apareceria de novo alguma coisa, sabe? Poderosa. Não, isso afetaria ali um monte de coisa. Eu sou muito da teoria da conspiração de que uma mídia de massa não pode ter bandas muito engajadas, porque isso daria muito trabalho. Idade, ignorância, em toda circunstância, não tenho de quem me orgulhar. Nós não temos história, é uma vida sem vitória, eu duvido que isso vai mudar. Falta de cultura pra cuspir na estrutura, falta de cultura pra cuspir na estrutura, falta de cultura pra cuspir na estrutura, e que culpa tem Cabral? Ai, meu Deus. Eu acho que o lance do rock and roll é meio cíclico, eu acho que nós estamos numa baixa desgraçada. Acho que falta um pouco de atitude e informação para as pessoas. Precisa haver uma geração mais atuante, mais interessante, talvez. Eu acho que tá passando a música, de maneira geral, a arte até, e não é só no Brasil, é mundial isso, por esse período em que o pacote é mais interessante do que a embalagem é mais interessante do que o presente. Tá muito... a gente sabe, marketing é assim que a gente faz um clipe assim, a gente faz a música assado, a gente compra mídia, a gente tal. Então o pessoal sabe mais a parte da propaganda do que do produto mesmo, né? Isso, com o tempo, não dá para enganar todo mundo o tempo inteiro. Uma hora vai cair isso e deve voltar a fazer música de mais qualidade, né? Cara, eu me pergunto isso todos os dias. Todos os dias eu entro em algum debate com alguém ou participo de alguma discussão em que a gente tenta descobrir o que vai acontecer com o rock. A gente vai esperar acontecer um outro disco, um outro artista ou alguma outra coisa com a guitarra. Vai surgir uma outra banda que vai ser a nova salvação daquela semana, ou simplesmente não vai mais acontecer nada disso. Se é cíclico, quando é que o ciclo termina e quando é que ele começa? Eu não sei responder isso. Movimento mesmo é uma coisa cíclica. Eu acho que já faz um tempo que não tem um movimento decente no rock. De repente vem algum. Porque eu acho que o rock, ele tem assim ele é que nem o fênix, aquela ave, né? Que ela morre, mas ela renasce das próprias cinzas, né? A gente está num processo cíclico ou a gente está num processo de fim de feira? Sabe, eu não sei dizer, assim, o cara da maior banda de rock atual, que é o Foo Fighters, pode me dizer que o rock não precisa ser salvo, que tá tudo certo, mas eu não tô vendo nada. Nenhuma banda depois da dele, de rock, baixo, guitarra e bateria, surgiu e fez tanto estrago, tanto barulho. E dizer que o Foo Fighters é uma grande revolução é exagerar, né? Porque o cara só fez sucesso porque ele veio de outro lugar antes. Então, o que veio depois disso e aconteceu de verdade e renovou? Nada. Então, me desculpa, eu me preocupo bastante com o futuro do rock enquanto música de massa. Eu acho que o rock nunca vai deixar de existir, mas cada vez mais a gente vai ter os nichos, subnichos, e talvez seja um ciclo assim, tem que haver uma grande decadência para tudo voltar a ser pequenos nichos, para talvez um dia, daqui a um tempo, daqui a uns 10, 20, 30 anos, os filhos de vocês redescobrirem o rock e aquilo se ressurgir. Mas tem que ir para o zero, acho que tem que descer para o estágio mais baixo para pegar e voltar. Do jeito que está, nunca vai evoluir e nunca vai descer totalmente. Talvez entre em decadência, mas eu não sei, eu estou vivenciando isso agora também.
Mas o rock não vai morrer, não. Ele, sabe, nós estamos até nos beneficiando desse momento do rock, que não tem coisa nova muito que vale a pena. Então as pessoas estão se voltando para o rock mais antigo. O rock também sofre um processo de decadência, de perda de identidade lá fora. Se você verificar as últimas capas da Rolling Stone nos Estados Unidos, vai ver que a quantidade de roqueiros jovens que eles colocaram na capa nos últimos 12 meses é tão pequena que surpreende. Às vezes a gente faz essa análise e vê que eles estão ferrados, eles também não têm roqueiros jovens para pegar e apostar fichas. Tanto que eles deram capa do Radiohead agora, antes eles deram do Black Keys, e antes disso não consigo me lembrar qual foi a outra banda de rock jovem que eles deram. Ou é música pop, ou são cantoras pop, ou são humoristas e apresentadores de televisão, políticos e atores de Hollywood. Então, o rock nasceu lá, mas ele está sofrendo desse problema de identidade e falta de personalidade no mundo inteiro. O que ontem estava na capa do jornal, hoje está embrulhando peixe, isso não faz diferença. O rock mesmo, ou por exemplo, a admiração que as pessoas têm pelo Iron Maiden, pelo Metallica, pelo Motorhead, pelo Black Sabbath, não muda. Você tem lá os camisa pretas são uma porcentagem X das pessoas, e isso não muda. Então, com essas pessoas você pode contar sempre. Eu ouço rock desde pequeno e sempre gostei. E não me via fazendo a música, sabe, qualquer outro tipo de música só para ganhar dinheiro, que nem era a minha intenção no começo. Então eu faço rock, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto, entendo e tal, né? É claro que por morar aqui, você acaba entendendo de sertanejo, de samba, de outros estilos e tal. Mas se eu for me meter a fazer uma coisa dessas, vai ser falso. Não adianta. Então eu faço isso porque eu gosto mesmo, sempre foi. A gente toca só pelo prazer de tocar, eu acho. Mais ou menos. Tipo, na verdade é como uma necessidade de, sei lá, pra você se sentir normal, você tem que fazer determinadas coisas. De manhã você acorda e, tipo, você precisa escovar o dente antes de tomar o café da manhã, tá ligado? Senão você não se sente bem com isso. Mais ou menos isso. Você tem que se juntar e, tipo, criar música, e gravar, e ensaiar, e tocar show, senão você não se sente bem. A música pra mim não é uma profissão, é um sacerdócio. Eu posso escolher parar de fazer música, mas a música não vai parar de me encher o saco pra eu ter que tocar um pouco. Eu acho que todos aqui compartilham um pouco disso. Então, acho que por mais que a gente vivesse numa ditadura do axé, por exemplo, a gente não ia deixar de tocar o que a gente gosta. Assim. Eu não sei o que move, mas move. Tem que ser um pouco louco, cara. Porque a gente passa tanto aperto, às vezes, tanta complicação, a gente fica muito tempo longe de casa. Mas a gente gosta muito do que faz. Quando a gente tá lá no palco, esquece de tudo. E eu acho que essa paixão pela música, o nosso gosto pelo metal, pelo rock mesmo, que faz a coisa continuar andando. Porque a gente já teve perto de acabar muitas vezes. Foram problemas com gravadoras, problemas na estrada. Mas o gosto pela música sempre acaba falando mais alto. E nós nunca teríamos coragem de desistir, de falar chega, não dá mais. A gente continuaria tocando, independente do resultado. Gostar e acreditar no que está fazendo, né? Gostar mesmo, amar de verdade o que está fazendo e acreditar naquilo. Não fazer uma coisa só para sustentar algumas outras coisas. Não, fazer porque você simplesmente ama o que está fazendo. Eu acharia maravilhoso que essa molecada pudesse, de cara lá com 20 e poucos anos, no meio da faculdade, falar, eu quero ser músico e eu vou ser músico. Seria lindo. O Brasil mudou muito nesse aspecto. Hoje você vê muito mais gente produzindo, muito mais gente conseguindo viver da coisa. Mas já vi com essa cabeça de serei um grande profissional da música. Não sei, antes você tem que ter um sentimento de que você gosta muito da coisa. Ao meu ver, como velho, na cena ali, primeiro vem eu gosto do que eu faço. Depois vem, agora eu vou viver do que eu faço. A gente não faz pensando
conseguir nenhum tipo de conhecimento. A gente toca porque a gente gosta do processo de tocar. E aí o que aconteceu depois aconteceu, não importa. Mas rola uma safadeza mesmo, assim, sabe? Ah, eu gosto de fazer rock, gosto de estar com os meus amigos, gosto de dar risada, gosto de conhecer lugares toscos novos. Esse talvez seja o maior incentivo. Você individualmente pode apontar para alguma coisa e falar assim, eu vou fazer essa merda. Eu vou tocar uma banda de... Vou montar uma banda, seja lá do que for. Mas, pelo amor de Deus, põe um pouco de alma nisso, né? Se diferencie, não entra nessa desse papinho furado, desse pagode de merda que toca hoje, que denigre a história do samba brasileiro. Não vai na história do funk carioca, que destrói a história do funk americano, com Kool and the Gang, com Earth, Wind and Fire, sabe? Busque alguma coisa real, e essa realidade, geralmente, ela está nas raízes das coisas. É meio complicado mesmo essa história artística, não tem uma receita. Mas a primeira coisa é você ser sincero e a segunda coisa é você fazer o que você gosta. Mas é que nem o Dro sempre fala que o segredo aí pra você estar feliz, você tem que fazer uma coisa que você orgulha, um pouquinho dela pelo menos por dia. E a gente tem a banda, sabe? É o que a gente gosta de fazer, o que a gente se orgulha. Então um pouquinho por vez a gente vai fazendo e a gente quer essa história, esse poder todo. No mínimo no final da vida a gente vai olhar pra trás e não vai sentir que a gente desperdiçou ela. Acho que isso já vale tudo. O que eu toco é o que eu sinto e o que eu toco é o que eu sou.